Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Ajude o nosso canal a ter mais inscritos, os nossos vídeos a serem mais divulgados, a chegarem a um número maior de pessoas e, por conseguinte, nos permita então divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Nós damos aqui então início ao quinto e último vídeo dedicado a trazer para vocês excertos acompanhados de análise, comentários, interpretação, se for o caso, do livro Por Trás do Véu de Ísis, de Marcel Souto Maior, né? Esse livro é um grande livro reportagem, por assim dizer, e narra, né, a peregrinação, digamos, por diversos centros espíritas em diversas partes do país, região sudeste sobretudo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas enfim, o contato com diferentes médiums, né, a fim de responder à seguinte pergunta, em essência. Aquelas mensagens, né, que são recebidas, em princípio, ditadas por espíritos desencarnados, né, para os seus entes queridos, usualmente as mães, né, percorrem centros espíritas muitas vezes em busca de uma mensagem de um filho, né, prematuramente falecido, etc. Até que ponto essas mensagens podem ser tidas e havidas como autênticas? Enfim, o livro gira em torno disso, e o Marcel, no caso, inclusive acompanha bastante uma senhora, né, que já mencionamos, né, em vídeos anteriores, e visita então centros, né, em 2 centros em Uberaba, em São Paulo também, no Rio de Janeiro, etc., né? Estamos a essa altura na página 213 do livro, nos aproximando aqui do final. O livro tem em torno de 250 páginas. E o capítulo então é intitulado O Dissidente. Apresentemos então a fração. Em 1994, entrevistei no Rio de Janeiro um dos personagens mais controvertidos do movimento espírita, o médico Valdo Vieira. Lembrar que Valdo Vieira faleceu em 2015, tá certo? Ele fundou e dirigia e coordenava, enfim, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, né, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E militou durante cerca de 28 anos, algo assim, no movimento espírita, psicografou várias obras em conjunto com o Chico Xavier, né? Mas enfim. Depois de psicografar 26 livros, é o número que nos passa aqui o Marcel Souto Maior, 17 deles em parceria com Chico Xavier, Valdo rompeu com o espiritismo, definido por ele como o pré-primário, e passou a rejeitar a doutrina a qual dedicou 28 anos de sua vida, 10 deles ao lado de Chico. O médium é um intermediário descartável, Valdo me disse há uma década, ao defender as bases de uma nova ciência, a projeciologia. De acordo com suas novas convicções, seria possível acessar os entes queridos na dimensão extrafísica através dos sonhos ou das projeções despertas da consciência. Basta sair do corpo durante o sono ou em estado de vigília a partir de exercícios desenvolvidos por ele e sua equipe, né? E o autor, então, né, vai conversar com o Valdo Vieira e ter, enfim, né, obter dele algumas impressões, opiniões, né, acerca dessa questão das comunicações. Mas enfim, já um pouco mais adiante, na página 217, está chegando o momento da entrevista. Está chegando o momento da entrevista. Voltamos à mesa ocupada por Valdo logo na entrada do salão. Ele se assenta e eu me acomodo à sua frente, do outro lado da mesa. A câmera, atrás de nós, registra o, entre aspas, enfrentamento. Professor Valdo, como se processa a psicografia? A resposta é firme, objetiva. A psicografia é a comunicação do paracérebro, do espírito comunicante, desencarnado, né, para o paracérebro do médium encarnado. Esclarecendo, né, na terminologia da conscienciologia, tudo começa com para, né, paracérebro, né, por exemplo, diz respeito ao ser desencarnado, né, então seria o cérebro perispiritual, né. Bom, paracérebro, de acordo com o glossário da conscienciologia, é o cérebro extrafísico do psicossoma, da consciência nos estados extrafísicos, consciex, intrafísico, consciência e projetado.
quando através do psicossoma. Mas enfim, terminologia da conscienciologia. Está a falar do cérebro do perispírito, né? Bom, o intercâmbio se dá através da glândula pineal? Pergunto e recebo de volta uma crítica. Você está sendo superficial. A pineal faz parte do processo, é uma ponta física dele. Devemos considerar outros fatores, como o cerebelo, de onde vem a psicomotricidade. Passo a discutir com ele, então, os riscos de fraudes ou de autossugestão no processo de psicografia. Valdo me encara e, com a voz segura, lança uma estatística no ar. 90% das psicografadas são fraudes. Afirmou, né, na época, Valdo Vieira. 10% são autênticas. Há muita mistificação. Às vezes o médium começa com honestidade e depois desanda, né? Mas enfim, o professor Valdo, que aí aparece nesse slide, né, tem grande autoridade para falar do assunto. E ele afirma que cerca de 90% das psicografias são fraudes e apenas 10% seriam autênticas, né? O que casa mais ou menos bem com aquilo que o próprio Marcel Souto Maior vai relatando aqui ao longo do livro, né? Comentários que já fizemos nos vídeos anteriores. Na descrição aqui desse vídeo estão os links para os outros 4 vídeos, tá certo? Mas em todo caso, é fácil encontrar no canal. Há muita mistificação, né? Às vezes o médium começa com honestidade e depois desanda. Depois de uma breve pausa, o dissidente diz: Chico Xavier era autêntico. Chico Xavier era autêntico. Como exemplo de autenticidade inquestionável do intercâmbio mediúnico, ele cita seu livro preferido na parceria com Chico Xavier, Sexo e Destino, 14º título da série assinada por André Luiz, publicado em 1963. Né? Salvo engano, Sexo e Destino, 13º, mas enfim, o livro Sexo e Destino, né, da série André Luiz. Aquilo tudo é muito sério, merece ser estudado, disse Valdo Vieira. Livros como Sexo e Destino, segundo ele, são documentos a serem examinados com mais atenção e menos preconceito. Já as mensagens particulares, psicografadas para famílias em sofrimento em sessões públicas, devem ser julgadas e avaliadas com cuidado. Acho muito válido esse, né? Por tudo até que lemos ao longo desse próprio livro, né? E por tudo que temos estudado, acho por certo muito válido esse alerta, né, dado à época pelo professor Valdo Vieira. Para Valdo, são 3 os riscos enfrentados por qualquer médium no Brasil quando se dedica a atender famílias enlutadas nos centros em sessões públicas. É a síndrome dos 3 P's: poder, posição, prestígio. Às vezes, por pura vaidade, o médium monta mensagens a partir das informações fornecidas pelos interessados em receber uma notícia dos mortos e acreditar na sobrevivência deles em outra dimensão. Às vezes, por, entre aspas, boa fé, desejo genuíno de ajudar, o médium constrói essas cartas. 3 álibis, segundo Valdo, aliviariam a culpa desses, entre aspas, psicógrafos. Estou difundindo a verdade maior que é Kardec. Não posso desencorajar ninguém. Temos de fortalecer as instituições. Segundo Valdo, o ponto alto da psicografia é a poesia. É o mais difícil, ele diz, com conhecimento de causa. Valdo é autor de um dos livros mais impressionantes da chamada literatura mediúnica. O título da obra, Cristo Espera por Ti. Um subtítulo impresso na capa esclarece: Romance de Balzac. Né? Quem ainda não leu, vale a pena. Cristo Espera por Ti, um romance espírita, mais um romance confiável, né? Diferentemente dessa profusão que temos aí no mercado presentemente, uma verdadeira indústria, né? Um romance então psicografado por Valdo Vieira, tendo como autor Honoré de Balzac. Cristo Espera por Ti, você consegue encontrar ainda, ao menos nos sebos, tá certo? Mas enfim, o autor aqui da sequência, né? Reconhecer a autenticidade, estamos já fechando essa parte, na página 221, reconhecer a autenticidade do intercâmbio mediúnico e avalizar qualquer psicografia significam assumir a crença na imortalidade do espírito e apostar na realidade da vida depois da morte. Não é um passo qualquer. Consulta o Valdo sobre Dona Lúcia, com quem ele conviveu enquanto morava no Rio de Janeiro, aquela médium, né,
que realmente produzia, nessa altura deve ser já falecida, já era uma senhora idosa à época do livro, né? Mas enfim, realmente uma das médiums mais confiáveis, né? E autêntica, que produzia fenômenos muito interessantes, comunicações, né? Com uma série de detalhes, sem que houvesse aquela coisa de antes a família conversar com o médium e fornecer a ele uma série de detalhes. Isso não acontecia no caso da Dona Lúcia, né? Consulta o Valdo sobre Dona Lúcia, falamos dela no vídeo anterior, com quem ele conviveu enquanto morava no Rio de Janeiro. Ouvi histórias impressionantes sobre ela, comenta. É autêntica, afirma Valdo afirma, e instantes depois faz uma ressalva. Anota aí, por favor, ele pede. Eu anoto. Ela era autêntica quando a conheci, mas eu só respondo com toda a segurança e responsabilidade sobre determinada pessoa naquele momento evolutivo, dentro daquele contexto específico. Não sei como ela está hoje. Bom, capítulo seguinte, a travessia de Juraci. Juraci é aquela senhora, né, que o Marcel acompanhou em 2 centros lá em Uberaba, no centro de São Paulo, está acompanhando agora vamos chamar no centro, né, mas enfim, conforme é descrito no vídeo anterior, na verdade, com características um tanto diferentes de um típico centro espírita, né? Mas enfim, no centro da Dona Lúcia, no Rio de Janeiro. E ele prossegue então, já no capítulo intitulado A Prova, página 225. Né? É uma série de informações, né, sobre o que é possível fazer, o que não é possível fazer nesse centro da Dona Lúcia. Né? E prosseguimos então, estou dando saltos aqui para chegarmos já um pouco mais adiante. Alto, louro, pálido, olhos azuis e cabelos fartos jogados para trás, o poeta e jornalista sergipano Bittencourt Sampaio foi presidente do Espírito Santo e parceiro do maestro Carlos Gomes antes de morrer em outubro de 1895. Uma de suas canções, quem sabe, é cantada até hoje, né? Uma canção muito conhecida, né? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Né? Uma canção realmente antiga, mas muito conhecida, né? Chegou a figurar em trilhas sonoras de algumas novelas, etc. Então, Sampaio Bittencourt seria uma das figuras, né, que, em princípio, se comunicariam. Bom, Sampaio Bittencourt também era ligado ao movimento espírita e, segundo os assessores de Dona Lúcia, comanda os trabalhos na casa sempre lotada. Né? Daí essa referência a Sampaio Bittencourt, ele comandaria, né, os trabalhos na casa de Dona Lúcia, onde a música é usada para energizar o ambiente e criar condições ideais de comunicação. Né? A visitante se aproxima, ele está narrando, né, já algo acontecido durante, né, a sessão, digamos assim, a qual ele compareceu após ter recebido uma senha. A visitante se aproxima para receber ali ao vivo, diante de todos, os cumprimentos de uma legião invisível. Muda nomes e endereços para preservar a identidade dos personagens reais. E aí, então, a Dona Lúcia, né, passa ali as informações que ela houvera psicografado. Deusdete Oliveira da Silva Rego, meu pai. Lúcia da Silva Rego, minha mãe. A pessoa que está presente diz. Cleonice da Silva Peixoto, minha tia. A lista de nomes é interminável. Dona Lúcia ergue o dedo indicador direito no ar e rabisca no invisível letras só vistas por ela. Este é só o começo. Ao longo de toda a tarde, quase 2.000 nomes serão recitados por Dona Lúcia para multidões emocionadas diante de uma mesa. Peraí, filho, Dona Lúcia diz, repetidas vezes, diante dos espectadores ávidos por notícias dos entes queridos, perfilados diante dela. Como já dito aqui ao longo do livro, né, do Marcel Sotomayor, a Dona Lúcia, essa senhora do Rio de Janeiro, né, essa altura provavelmente já falecida, já era uma senhora de certa idade, em 2004, né, realmente, de todos os médiuns que foram apresentados aqui nesse livro, era a mais impressionante. Né? Trazia realmente informações detalhadas, inéditas, que ela não tinha como conhecer, até porque, diferentemente do que acontecia em outros centros, os familiares não conversavam com ela antes, não passavam uma série de informações, detalhes, né? Não preenchiam uma ficha com informações sobre o falecido, etc. O procedimento era aquilo da família escrever numa folha de papel ao maço um bilhete, né, para esse ente falecido, carregando realmente no seu sentimento, na sua emoção,
esse sentimento, essa emoção iria impregnar aquela carta, que a dona Lúcia depois já em casa iria pegar, não iria ler, mas iria amassar, né, a carta e depois jogá-la fora, e impregnada, por assim dizer, dessa emoção, ela conseguiria com mais facilidade fazer contato com aquele ente desencarnado com o qual a pessoa encarnada que lhe escrevera o bilhete desejava se comunicar, né? E era assim então que ela obtinha essas comunicações que, em momento posterior, num outro dia, né, eram passadas ao público. Um número muito grande de dados, de informações, né, e que a família não houvera passado. Enfim, essa senhora, Dona Lúcia, era realmente impressionante, né? Lastimavelmente, provavelmente já não é mais viva pela própria idade, né? Mas seria alguém que valeria a pena tentar localizar e frequentar a casa dela naquela época, né? Realmente me pareceu, de tudo que eu vi aqui nesse livro, a pessoa mais, a médium mais confiável, ou uma médium verdadeiramente confiável. Os demais, confesso que apareceram, que foram mencionados ao longo desse livro, com exceção do próprio Chico, é claro, né, me deixaram realmente bastante suspeita, né? Não me pareceram fornecer comunicações confiáveis, né? Mas enfim. Fábio, meu filho, meu querido, a mãe se emociona com a descrição da casa onde mora há 30 anos. A dona Lúcia houvera dito para ela: o Fábio Martins Cosa está aqui. Ele está mostrando que morava bem em frente a uma ponte na Baía de Todos os Santos. Dona Lúcia descreve a cena vista por ela. E aí então a mãe, que está presente, diz: Fábio, meu filho, meu querido. E ela se emociona, né, com a descrição da casa onde mora há 30 anos. Ela nunca encontrou Dona Lúcia antes. É sua primeira vez no centro. Não será a última, com certeza. E a sessão continua. Petrolino está aqui, diz que é sogro de Márcia e manda dizer que está com seu pai. E lá vem Márcia aos prantos. Quando as energias, como naquela casa chamam os espíritos desencarnados, desaparecem, Dona Lúcia pede para o visitante diante dela dizer o nome de outra energia qualquer. O nome, dito em voz alta, atrai outras energias. Um nome puxa o outro, um sobrenome em comum atrai alguém ligado a outra família na multidão, e o ciclo continua. E por aí prossegue o livro, com o autor, então, narrando uma série de outros, de outras informações, de outras revelações, de outras, encontros, por assim dizer, de entes desencarnados com os entes encarnados que ali estão na casa que tem como médium a Dona Lúcia. Mais adiante, já na página 238, mais um caso. Numa manhã, em pleno verão, ela estava fazendo uma caminhada pela praia de Copacabana, a Dona Lúcia, quando foi interrompida por uma jovem em busca de uma mensagem do pai. Como ele se chama? Dona Lúcia perguntou. Ao ouvir o nome da energia, como ela chama os espíritos desencarnados, ela surpreendeu a moça com a informação de que ele estava ali, naquele instante, acompanhado de uma legião de parentes. Em seguida, despejou sobre a desconhecida pelo menos 10 nomes e sobrenomes. Não errou uma letra. Então, a dona Lúcia, caminhando casualmente, foi abordada por alguém que a reconheceu, que queria saber notícias do pai, e na hora, forneceu pelo menos 10 nomes e sobrenomes de parentes que estavam ali ao lado dele naquele momento, do pai da moça, desencarnado, e não errou. Quer dizer, essa senhora realmente era, e eu digo era porque essa altura muito provavelmente já faleceu, era possuidora realmente de dotes mediúnicos absolutamente surpreendentes. É uma pessoa que, se viva ainda fosse, eu gostaria realmente de ir ao Rio de Janeiro, tentar localizá-la e frequentar, a casa onde ela era médium, lá comparecer, como o Marcel Souto Maior e a dona Juraci compareceram, porque realmente me pareceu uma médium tremendamente confiável. Confiável. Quando voltamos para nossas cadeiras, na casa da dona Lúcia, enfim, lá estava o Marcel Souto Maior, a dona Juraci, que já mencionamos várias vezes nos vídeos anteriores, e uma série de outras pessoas naquele dia. Quando voltamos para nossas cadeiras, Juraci começa a escrever finalmente a carta para seus filhos. Enquanto as primeiras linhas cobrem o papel, a assistente pede silêncio e puxa um novo coro. É hora de preparar o clima para a volta de Dona Lúcia. Juraci enxuga lágrimas enquanto a caneta desliza sobre a página em branco. Lá no alto estão os nomes dos filhos e do pai deles. Saudades, grandes homens da minha vida. Ela começa.
estão o nome dos filhos e do pai dela, da dona Juraci, né? Num dos parágrafos, dá notícia sobre sua travessia. Estou aqui lutando bravamente. Enfim, ele detalha as passagens aí da carta da dona Lúcia. Mais adiante, ele relata, né, outro episódio acontecido nesse mesmo dia, né, lá na casa então da dona Lúcia. O Luciano está dizendo que não foi assassinado, foi beneficiado pela luz. Muitos enxugam lágrimas no salão. Este é o pai do jovem morto pelo tio. Não é a primeira visita dele ao centro. Dona Lúcia divulga seu telefone celular, um número de Curitiba, e pede para ele deixar o aparelho ligado. Seu filho diz que vai ligar. Eu e Juraci nos entreolhamos pela 100ª vez. Dona Lúcia explica o inexplicável. É muito simples, gente. Basta apenas que a energia capte ectoplasma o suficiente para materializar as cordas vocais e conseguir discar o número do aparelho telefônico. É só isso. Então, Dona Lúcia dizendo que o pai, né, perdão, o filho desse senhor que lá estava ia ligar para ele, né? E ela então esclarece, ante a perplexidade das pessoas, que se esse espírito desencarnado conseguir captar ectoplasma suficiente para materializar as cordas vocais e para conseguir discar o número de telefone, ele pode terminar se comunicando, né? Dá para inserir esse tipo de comunicação em transcomunicação, né? Enfim, mas ele conseguiria então ligar. E ela diz para esse senhor que o filho dele vai ligar. Wanda, a mãe da Gabriela, conta ter recebido uma ligação da filha depois de morta. Uma senhora que estava lá diz que recebeu uma ligação da filha depois de morta. Atendi o aparelho e ouvi o alô. Não tive dúvidas, era ela, mas a voz foi perdendo a força e desapareceu. Enfim, relatos de pessoas que lá estavam. E agora, já finalizando, o autor nos diz. Vou ler aqui mais na íntegra porque é um fechamento importante. Hoje, 8 de julho de 2004, escrevo o último capítulo deste livro. Durante meses convivi com a dor de famílias inconformadas com a perda de entes queridos. Saudade, angústia, revolta, esperança desmedida, descrença absoluta, muita vontade de acreditar que a vida continua e que a morte não é tão implacável como parece. A dor, neste universo, é imensa e a saudade dos que partiram, aprendi, aumenta a cada dia. Nunca diminui. É preciso respeitar e entender esta dor. É preciso ouvir estes pais, por mais tristes que sejam suas histórias, e oferecer apoio às famílias enlutadas. Mensagens psicografadas não bastam. Cartas bem-intencionadas, repletas de dados transmitidos ao médiums por mães em desespero, só levantam suspeitas sobre a legitimidade do intercâmbio mediúnico. A fé deve vir de dentro para fora e não ser construída ou forjada às custas de médiums sempre falíveis, como o Chico cansou de repetir ao longo da vida. Há meia hora conversei com uma mãe em busca de uma mensagem do filho único morto em acidente de carro. Ela telefonou para receber indicações de médiums confiáveis no Brasil e ouviu um conselho. Em qualquer centro, forneça o mínimo de informação possível ao médium. E caso receba a mensagem, tente identificar ali dados que você não revelou a ninguém. Só assim você terá certeza da autenticidade ou não da mensagem. O conselho que Marcel Souto Maior, o autor do livro, já com base em tudo que ele lera, estudar e na experiência que adquiriu, percorrendo vários centros, conversando com pessoas, com mães sobretudo, conversando com médiums, toda a pesquisa de campo que ele fez para escrever esse livro, com base nessa experiência, ele deu esse conselho para essa mãe que telefonara para ele em busca de uma dica, de um centro onde pudesse encontrar médiuns confiáveis. Vou repetir aqui o conselho porque ele realmente é muito válido. Em qualquer centro, forneça o mínimo de informação possível ao médium e, caso receba a mensagem, tente identificar ali dados que você não revelou a ninguém. Só assim você terá certeza da autenticidade ou não da mensagem. Prossegue então o autor. É um conselho difícil, quase impossível, de ser seguido por boa parte das famílias em sofrimento. Muitas delas querem contar seu drama, falar de suas perdas e, o mais duro,
precisam desesperadamente de uma mensagem dos filhos, uma comprovação da sobrevivência deles, mesmo que para isso seja preciso fornecer as informações para a carta. Quer dizer, é um dado importante que as famílias que estão enlutadas, em sofrimento, sentem a necessidade, como todo aquele que passa por um grande sofrimento, vive internamente um sentimento forte de angústia, de dor, de desespero, sente a necessidade de falar. E essa própria necessidade de falar faz com que muitas vezes as famílias falem demais, né, no sentido de fornecer muitas informações ao médium e talvez, mesmo que inconscientemente, né, sem querer interpretar a questão, elas forneçam até propositadamente certas informações, mesmo suspeitando intimamente que isso vai fazer com que surja uma mensagem que talvez não seja realmente crível, confiável, mas elas precisam tanto de uma mensagem que mesmo essa mensagem incrível e não confiável será um alento do qual elas precisam tão desesperadamente, talvez por isso então terminem por passar tantas informações, porque elas precisam de uma mensagem, ainda que no fundo elas sintam que talvez essa mensagem não seja verdadeira. É muito comum no espírito humano. Às vezes precisamos tanto de uma coisa, né, que mesmo a mentira nos conforta. Né? Mas enfim. O conselho mais valioso, e talvez menos difícil de ser seguido, quando o desespero inicial se atenua, é o mesmo repetido por Chico e praticado por ele ao longo de seus 92 anos de vida. Trabalhe. Ocupe o tempo, de preferência ajudando outros que, como você vai ver, muitas vezes precisam de mais ajuda e mais consolo do que você próprio. Aos céticos, durante palestras e entrevistas pelo Brasil, eu sempre digo, no caso o autor, né, Marcel Souto Maior, você pode duvidar da sobrevivência do espírito, da vida depois da morte, mas não pode negar um milagre realizado por Chico Xavier. O de tirar as pessoas do próprio umbigo. O de colocar gente de todo o Brasil em contato com as necessidades e as dores dos outros através da caridade, do trabalho social. Demagogia? Assistencialismo? Se uma casa está pegando fogo, a gente cruza os braços e espera os bombeiros chegarem ou ajuda com uns baldes de água? Chico perguntava. Há casas em chamas pelo Brasil inteiro, um país a cada dia mais violento e injusto. Há mortes estúpidas a cada esquina, perdas incompreensíveis, lutos insuportáveis a serem vencidos. Como? Com caridade. Esta é a palavra-chave, por mais piegas que nos pareça e por mais difícil que seja de participar. Dá trabalho, sim, mas traz consolo. E muito a quem é ajudado e principalmente a quem ajuda. Esta é uma das lições irrefutáveis de Chico Xavier. Essas são as palavras finais, que o médium trouxe, que o autor, né, Marcel Souto Maior, trouxe, né, falando aqui sobre um conselho que era dado por Chico Xavier a todos aqueles que enfrentam, né, uma perda tremenda. Enfim, acredito que assim podemos encerrar, né, os nossos excertos aqui, os nossos comentários sobre o livro, tá certo? Muito obrigado para vocês que assistiram, né, todos os vídeos. Se você não assistiu os anteriores, os assista, né? Renova aqui o pedido para que você se inscreva no canal, nos ajude a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. E, sobretudo, se você tiver condições de adquirir o livro, tiver disposição para tanto, compre o livro, leia-o, estude-o, né? Como os espíritos superiores chegaram a dizer para Kardec certa feita, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Nos instruir é fundamental, até porque, instruídos, conheceremos melhor a doutrina dos espíritos e ficaremos cada vez mais possuidores de um nosso próprio pensamento, né? De uma crença raciocinada e menos à mercê de mistificações ou coisas do gênero. Tá certo? Muito obrigado. Até o próximo livro que venhamos a comentar. Muito grato realmente. Até a próxima.